gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa camiseta que foi inspirada nas roupas da Ariana Grande, principalmente nos vestidos que ela quase sempre usa, é com esse modelo de babado. E hoje eu vou fazer da mesma forma, sendo que eu vou fazer uma blusinha. Mas vocês podem estar fazendo um vestido também, eu vou ensinar como, é da mesma forma. E aí estão alguns modelos para vocês se inspirarem que eu tirei do Pinterest. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E de deixar o seu like aqui para me ajudar e para que eu possa trazer mais conteúdos desse jeito para vocês. Então vamos ao tutorial. Eu comecei tirando a medida do meu busto. Vamos tirar a medida do busto. Depois nós vamos tirar a medida da altura da nossa camisa, né? Pra ter uma noção de até onde ela vai bater e depois poder fazer o babado. E depois, o mais importante, nós vamos medir o tamanho do nosso peito, a altura do peito, que essa parte aí vai ser a parte do top, né, que vem ali antes do babado, que é a parte que só mede do peito. Eu fiz esse desenho para ter uma noção, mais ou menos, não tá perfeito, tá, gente, não sou profissional, mas só para ter uma noção do que eu ia fazer, das partes do molde que eu ia ter que cortar, porque eu tenho bastante dificuldade com molde. Esse é o tecido que eu vou utilizar o tecido de flanela e esse tecido preto também, que vocês viram no vídeo. Vamos começar cortando um retângulo da medida que a gente tirou, da altura do busto, né, a altura do peito e a largura do busto. Essas daí são as minhas medidas, tá, gente? Não tem que ser igual, você tem que medir em você. Então, eu vou começar cortando. Eu cortei primeiro com um tecido preto, depois eu peguei o tecido preto e coloquei por cima do outro flanelado para poder tirar o molde certinho do outro. E como eu mostrei lá, essa parte do tecido preto nós vamos cortar 2 vezes, tá? Eu tô cortando esse outro de flanela que vai ser o forro da minha parte da frente. Então, a gente tem que cortar, como eu disse pra vocês, são 2 vezes. E eu não fiz o forro com tecido preto, eu fiz o forro da parte da frente com tecido de flanela. Então, tudo que eu fiz no tecido preto, eu vou passar para o tecido de flanela, que será o nosso forro. Agora, gente, com o tecido dobrado, tecido preto dobrado, que é a parte da frente do nosso top, eu vou medir a metade do tecido dobrado. Depois eu vou ali ao lado que tá aberto, né, porque a outra parte aqui tá dobrado. Vou marcar 3 centímetros e aí eu vou ligar esse pontinho que eu marquei da metade do nosso tecido até os 3 centímetros. E aí ele vai formar a cava, né, da parte do nosso braço, da axila. Essa parte aí que se faz é assim que se faz uma cava, bem rapidinho. E aí você vai ligar e depois você vai cortar. Agora, gente, nós vamos fazer o detalhe da parte do busto. E aí, o que você vai fazer? Você vai medir. Eu não coloquei as medidas aí porque depende de cada um. Mas essas 2 linhas vão ser na direção, nas suas areolas. Nós vamos marcar uma linha reta na direção. Então, você vai fazer na direção certinho, né? De um lado e do outro, tem que estar bem retinho. Nós vamos marcar essa linha reta e aí nós vamos cortar o tecido para fazer depois aquele detalhezinho que fica bonito, né, que a gente gosta. E aí, depois de cortar, nós vamos costurar, ou seja, não serve pra nada isso, é só pra fazer um detalhe mesmo no tecido, que vocês vão ver que vai ficar bonito depois. Então, cortamos e depois costuramos, sempre pelo lado avesso do tecido, né, claro. E aí, fica com esse detalhe que a gente gosta e fica bem bonito. Isso aí é opcional, tá? Se vocês não quiserem fazer, não precisa não. Depois eu cortei o retângulo que vai ser o meu babado. Então, a medida da altura do meu foi 20 centímetros. E a largura, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir a sua cintura e depois vocês vão multiplicar por 2, para que o babado fique bem franzidinho. Mas isso aí depende muito, né? Se você quiser ir fazendo por cortes e franzindo um de cada vez, isso aí geralmente a gente faz quando a gente franze a mão. Então, se você for franzir a mão,
Existem vários vídeos no YouTube ensinando, e aí você vai ter que cortar vários pedaços do tecido e ir franzindo um a um, depois juntá-los. No meu caso, eu já fiz direto, porque eu fiz na máquina, então eu fiz isso, eu medi o tamanho da minha cintura, multipliquei por 2, para que fique bem grande. Agora, nas minhas alças, eu medi um retângulozinho, né? Não queria que as alças ficassem muito grossas, então eu fiz de 6 centímetros de largura e 47 de altura. Então, você vai medir também, né, em você, para ver qual vai ser a altura da sua alça. E se você quiser deixar que ela fique grossa desse tamanho aí, igual o meu, eu deixei a largura de 6 centímetros. Então, eu fui e fiz o quê? Dobrei da forma que vocês estão vendo, depois passei a costura reta nela no cantinho, e depois com a ajuda de um palito de unha mesmo, eu fui desvirando o tecido. Tem um vídeo que eu ensinei a fazer um body reto aqui no canal que eu fiz de uma forma diferente. Então, se você quiser que a alça fique bem pequena, dessa forma talvez não dê certo. Mas da forma que eu fiz lá no body, deu. Então, se vocês quiserem, é só procurar aqui no canal. Agora, nós vamos pegar as nossas alças e juntá-las no tecido. Essa parte é uma parte bem chatinha, vou falar pra vocês. Tem que ter bastante atenção. Então, vamos lá. Primeiro eu medi onde que as alças seriam colocadas no tecido. Isso você vai medir em você também, né? Pra ver qual será a direção das alças. Posicionei elas no local certinho. Tá vendo? Com elas pra baixo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Depois peguei a parte do forro do meu tecido. Esse aí é o forro da parte da frente. E costurei ali em cima, como vocês estão vendo, onde eu tô marcando com o dedo, foi onde eu passei a costura reta. Para a parte de trás, eu cortei um retângulo do mesmo jeito que cortamos para a parte da frente, com as mesmas medidas. Sendo que a parte de trás eu vou colocar um zíper. Então, ao invés de eu fazer a parte de trás com 41 centímetros, igual eu fiz na parte da frente, eu fiz com 45 centímetros. Então, eu vou marcar agora o meu retângulo no meio, né? Vou cortar, porque ali no meio vai ser onde nós vamos colocar o zíper. E lembrando que esse retângulo eu também cortei 2 vezes para poder fazer o forro. E fiz esse corte no meio também no forro. Eu esqueci que eu tinha que passar primeiro a alça para o outro lado. Então, a partir do zíper, você só faz depois de costurar as alças na parte de trás. Eu espero que não esteja muito confuso esse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. E aí, para a parte de trás, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos medir ali qual será o tamanho da nossa alça, para poder costurar e ficar certinho. E vai ser desse jeito, gente. Vamos posicionar a alça no local, igual fizemos na parte da frente. E aí, vamos pegar o forro e colocar por cima da alça, parte certa com parte certa do tecido. E aí, vamos passar uma costura ali em cima. E quando nós virarmos, já vai estar tudo certinho, com o devido forro, tudo certo. Tem que prestar muita atenção com a parte certa do tecido, tá, gente? E agora eu vou virar pra vocês verem, ó. Costurei ali em cima, e aí quando a gente puxar, ó, pronto, tá certinho, tá desvirado. Aí a parte da frente, a parte de trás tá certa e tá tudo certinho com o forro devidamente colocado. Agora podemos colocar o nosso zíper. Eu vou usar esse zíper aí, zíper invisível. Então primeiro nós vamos colocar assim, ó, na parte normal do tecido. Vamos dobrar e pôr o zíper assim, ó, do lado certo, virado para o lado certo do tecido. E aí, a gente vai passar a costura aí no cantinho. Depois de passar a costura no cantinho, vamos pegar a parte da direita, trazer para o outro lado, abrir o zíper e posicioná-lo novamente do outro lado. Primeiro nós costuramos, né, como eu mostrei antes, e agora nós vamos pegar, ó, e passar bem no cantinho, desse jeito que eu tô mostrando aí. E aí, depois, quando a gente virar, o zíper vai estar invisível e bem colocado. Agora, vamos fazer o babado. Como eu falei, eu fiz na máquina. Então, eu coloquei no 5 ali, para que o ponto fique mais flexível, né? E aí, fui costurando. E aí,
só por costurar ele já vai franzindo sozinho. Isso já ajuda muito. Agora nós vamos ajeitando e peguei a fita métrica para ver se os babados estão ali da largura que eu preciso para encaixar na minha camiseta, né? E eu fui ajeitando os babados ali, né, para não ficar tudo muito junto. E agora nós vamos colocar na nossa camisa. Eu esqueci de gravar, gente, quando eu fechei a camisa. Então depois eu juntei, né, a parte da frente com a parte de trás e fechei dos lados a camisa, né? E ficou esse top aí, ó, como vocês estão vendo. E agora eu vou pôr o nosso babado. Então eu coloco assim. O tecido está do lado certo e eu coloquei o meu babado do lado certo, em cima do lado certo, como vocês estão vendo. E aí nós vamos passar uma costura reta ali em cima para ligar o babado ao nosso top. Então tem que estar o lado certo do babado em cima do lado certo do nosso top. Desse jeito aí. E vamos passar a costura reta e depois na hora de virar ele vai estar pronto. Ó, vai estar assim, certinho. E depois, no final do babado, depois de ter passado em toda a minha camisa, eu vou fechar o babado ali, ó, com uma costura reta, pra fechar ele bem na pontinha. E pronto, fica assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar no comentário, tá, gente? É que eu não sou profissional, então às vezes fica meio difícil de explicar as coisas. Mas eu espero que vocês tenham entendido todo o raciocínio que eu fiz aí pra fazer essa camisa. E lembrando que vocês podem utilizar o tecido que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Eu usei esse aí e até que eu acabei gostando no final. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários que eu trago mais vídeos de roupas inspiradas em pessoas famosas, tá? Celebridades. Então é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau, até a próxima!